A paz do Senhor, amado irmão, irmã, para nós é uma alegria ter você conosco e hoje nós temos um assunto bem bacana, dando continuação ao tema unção e manto. E hoje essa aula está bem especial mesmo, eu te convido a permanecer conosco durante todo esse tempo para que você não perca nada, para que você seja edificado pela palavra e depois não seja levado por qualquer vento de doutrina, mas que você esteja firmado na palavra de Deus. Também te convido a curtir este vídeo, a compartilhar, a comentar, dar a sua opinião e, se desejar, se inscreva no canal para que você fique por dentro de todas as mensagens que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Unção é a habilidade dada por Deus ao crente para que possa fazer a obra do ministério e para que possa servir aos propósitos do Senhor Jesus. E o manto, quando se fala de manto, é a cobertura dada por Deus aos seus servos para que não sejam destruídos pelos ataques do inimigo. A palavra do Senhor diz em Salmos 89, 20: achei a Davi meu servo, com santo óleo o ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Qual era o propósito do azeite da santa unção? E hoje continua sendo o mesmo. Olha o que diz Êxodo, capítulo 30, versículo 26. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Êxodo 30, versículo 30 diz: também ungirás a Arão e seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Então, o propósito da santa unção era consagrar, identificar, preparar tanto objetos como pessoas. Quando fala de identificar, está falando de tornar idêntico. Também provar ou reconhecer a identidade daquela pessoa ou daquele objeto e absorver em si mesmo. Quando fala de consagrar, fala de tornar sagrado, de oferecer a uma divindade ou dedicar a uma divindade. Terceiro ponto na unção, o que significa ungir: preparar, habilitar, armar e capacitar. Então, a gente vai perceber na mensagem de hoje que a unção, ela é poderosa, indispensável para o homem, a mulher de Deus. Todos os utensílios do tabernáculo eram ungidos antes de serem usados. E também no tabernáculo, nenhuma pessoa podia tocar ou usar um utensílio sem que ela mesma não tivesse sido ungida primeiro. A santa unção, ela consagra, ela prepara, ela equipa, ou seja, quando diz assim que consagra, prepara para uso exclusivo de Deus. Nós vemos o azeite sendo derramado sobre a cabeça de muitas pessoas, porém muitas vezes isso é tomado de maneira liviana. Quando um objeto significa um objeto foi ungido, significa que ele será usado unicamente para o propósito para o qual foi designado. Presta atenção nessa palavra. Quando um objeto foi ungido, vamos ungir esse objeto para a casa do Senhor, para uso das coisas de Deus. Significa que a partir daquele momento, esse objeto está consagrado, separado para uso único dos propósitos
para o qual foi designado para o propósito de Deus. Um exemplo disso são os meus instrumentos. Todo instrumento que eu adquiro, eu unjo ao Senhor. E com eles não se toca música que não seja de adoração, de louvor a Deus. Nos meus instrumentos, nunca toquei e não permito que alguém toque músicas mundanas, porque aquele instrumento foi consagrado, foi ungido para o Senhor. Agora, se alguém faz uso desse instrumento que foi ungido para tocar uma canção que não seja de louvor a Deus, está profanando esse instrumento. E o uso indevido de um objeto ungido acarreta em males para a pessoa inadvertida. A unção é algo extremamente sério. E quando eu falo aqui, eu sei que muitas pessoas podem estar ouvindo e não tem nem noção, ou nunca prestou atenção, ou nunca aprendeu sobre isso. Quando algo é ungido, ou quando alguém é ungido, consagrado, a partir daquele momento é necessário cuidado extremo, pois estamos falando de vida ou morte, seja física ou espiritual. E eu quero mostrar para você, pela palavra de Deus, este tema. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: E, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. A arca representava a presença de Deus. E Uzá morreu por tocar na unção de Deus que estava sobre a arca. Uzá não estava autorizado a tocar no objeto ungido. Coisa terrível, irmãos. Veja que era uma arca de madeira, muito bonita, revestida de ouro. Parecia algo simples tocar naquilo. Mas, a partir do momento em que a arca foi ungida, somente um ungido poderia tocá-la. Números, capítulo 26 e 61, diz assim: Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Nadab e Abiú eram, sim, sacerdotes, mas não reconheceram a hierarquia sacerdotal. Não se aperceberam do trabalho que realizavam e nem na presença de quem estava. Então, muitas vezes, alguém é consagrado dentro da igreja, mas não percebe que há uma hierarquia. Eu também fui consagrado ao pastorado, eu agora sou um presbítero, e pensa que pode dar início a um culto, pode dar início a uma oração, pode tomar a iniciativa sem autorização daquele que está acima dele. Não pode. Nós vemos esses dois jovens que eram filhos do sumo sacerdote e também eram sacerdotes e tomaram a decisão de queimar incenso, de levar fogo diante do Senhor e também morreram porque trouxeram fogo estranho. E o que era o fogo estranho? Não estar debaixo de hierarquia. Hoje isso é algo tão terrível porque as pessoas não gostam de obedecer, as pessoas não querem obedecer. Se as pessoas não obedecem pai e mãe, imagina entender uma hierarquia sacerdotal. O uso indevido ou o tocar objetos ungidos sem autorização já causa grandes danos. Agora imagine você tocar em alguém ungido. Por isso que existe essa linguagem, não toque no ungido do Senhor. E muitas pessoas fazem zombaria disso, porque há muitas pessoas que foi derramado o azeite sobre ela e essa pessoa, na verdade, nunca foi ungida verdadeiramente diante de Deus.
Então você pode tocar, você pode falar, você pode fazer o que você quiser e nada acontecerá. Mas você corre o risco de tocar com a sua fala, com a sua murmuração, tocar no ungido do Senhor. E se essa pessoa verdadeiramente é ungida do Senhor, você está debaixo de maldição. Quando falamos que um objeto é ungido, significa que ele está limpo para determinado propósito. E aqui eu faço uma pergunta: você tomaria uma água limpa, mas em um copo imundo, em um copo sujo? Eu acredito que não. Isso acontece. De certa forma, meu irmão, é fácil cuidar de um objeto que foi consagrado, que foi derramado o azeite, a unção sobre aquele objeto. Um exemplo, aparelhos que se usa na igreja, instrumentos, livros, ungiu a casa. Tudo isso é fácil de você, não, aqui não toca música mundana, nesse nosso televisor aqui em casa, a gente só ouve mensagem das coisas de Deus, a gente não assiste nenhum tipo de imundície. Um objeto é fácil você cuidar da unção, mas quando fala de pessoas, aí é diferente. Quando fala de manter a unção na vida de uma pessoa, manter aquela pessoa limpa, consagrada ao Senhor, aí já se torna bastante difícil. Veja o que diz Efésios capítulo 1 e o versículo 11. Nele, digo em que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção, da possessão adquirida para louvor da sua glória. Toda pessoa que aceita Jesus Cristo foi ungida com a santa unção, que é a pessoa do Espírito Santo. Presta atenção, toda pessoa que recebe a salvação, que recebe o Espírito Santo, é uma pessoa ungida por Deus, recebeu o penhor da salvação. É claro que existem níveis de unção e propósitos de unção, mas toda pessoa que serve ao Senhor Jesus é uma pessoa ungida por Deus, é uma pessoa selada. Por isso é comum a gente encontrar vídeos de alguém que vai ser assaltado e o revólver falhou. Nós temos um exemplo aqui na nossa igreja da irmã Terezinha, uma irmã temente a Deus, que o assaltante veio e colocou a arma e, na verdade, pretendia matar alguém e falou, vou matar você agora. E dispara uma vez, duas, três, e a irmã escutou por 3 vezes o gatilho estalando. Tá, mas a bala não saiu, porque uma mulher ungida por Deus. Então, você que é crente, grava isso no teu coração. Se você é crente, você deve manter a tua vida em santidade, você é um vaso purificado, santificado. Se você estiver assim, a unção que está sobre você é também um manto que te protege. Olha só, o propósito desta unção é que nossa vida, o que nós somos, seja para louvor da sua glória. Toda a nossa vida, o que nós somos, tudo seja para a glória do Senhor Jesus. A pessoa ungida deve ter isto em mente. O que você faz, o que você veste, aonde você anda. A unção na vida do homem é a presença da pessoa do Espírito Santo vivendo nele. Muito mais do que o óleo sendo derramado sobre a sua cabeça, é você compreender
que você é templo do Espírito Santo, o teu corpo é templo e você é morada do Espírito Santo de Deus. A manifestação da santa unção sobre alguém é manifesta é manifesta pelo fruto do Espírito Santo. E veja que a palavra diz pelo fruto, e o fruto, ele se divide em vários gomos. Como uma laranja que tem vários gomos, assim é o fruto do Espírito Santo. A pessoa, você quer saber se você tem a unção do Espírito Santo sobre você, se você quer saber se você é uma pessoa ungida, abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22, leia comigo, olha o que diz a palavra. Mas o fruto do Espírito é amor. Primeira coisa, você tem amor pelas almas. Quem tem amor pelas almas tem gozo, alegria no seu coração, tem paz, longanimidade. Não é uma pessoa estressada, não é uma pessoa pavio curto. Às vezes eu vejo pessoas que se dizem crente dizendo, eu sou pavio curto, qualquer coisa eu estouro, eu não levo desaforo para casa. Irmão, você não tem o Espírito Santo, você não é ungido. Porque se você for ungido, o fruto do Espírito vai frutificar na tua vida. Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pessoa que é nervosa, que é braba, que é agressiva, não é mansa. Pessoa que tem gritaria na sua casa, gritaria com a esposa, gritaria com os filhos, que é nervoso, que quer bater, que quer agredir e pensa que é crente em Jesus, não é. Alguém até pode ter derramado um óleo sobre a tua cabeça, mas se está acontecendo essas coisas, teu vaso está sujo, precisa ser limpo, purificado, para que a unção do Espírito Santo possa frutificar na tua vida. Aqui fala de temperança, um dos gomos do fruto do Espírito é a temperança. Nós vemos pessoas que um dia estão na igreja glorificando, adorando, meu pastor e minha irmã, e parece que ali realmente está manifestando os frutos do Espírito, mas no outro dia já está nervoso com o pastor, está nervoso com o irmão da igreja, porque fulano isso, porque fulano aquilo, e não tem temperança. Se não tem temperança, aquilo que você estava demonstrando no dia anterior era um sentimento vazio, um sentimento enganoso, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, você que quer servir ao Senhor Jesus de verdade e que deseja saber se a unção do Espírito Santo está sobre você, se você é uma pessoa ungida, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Perceba se o fruto do Espírito está forte em você, porque se está fraco, se não está manifestando, pode ter certeza, o Espírito Santo não está habitando em ti. A unção na nossa vida é o penhor, a garantia da possessão adquirida. Só que como em Deus tudo é liberdade, o Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue e nos sela com o Espírito Santo. E quando você está selado, quando você carrega o Espírito Santo, significa, se Jesus voltar, você será arrebatado, porque o Espírito Santo é o selo na tua vida. Mas como em Deus tudo é liberdade, você pode tirar esse selo do teu coração. Não dando lugar ao Espírito Santo, mas dando lugar à carne, dando lugar à violência, à agressão, à imoralidade, ao pecado. Quando você faz isso, você está arrancando o penhor da salvação de dentro de você. Olha só, Deus nos comprou em troca do sangue de seu próprio Filho e nos selou com a santa unção, fazendo com que o seu Santo Espírito habite em nós, garantindo assim a nossa entrada no reino de Deus. A única pessoa que pode profanar a nossa santa unção somos nós mesmos. Então, não adianta você culpar alguém. Tem pessoas que deixam
de congregar, que é um pecado grave e que vai te levar à morte espiritual, porque diz, porque alguém na igreja me machucou, porque alguém me ofendeu, porque não foi me dada oportunidade, porque isso, porque você pode falar o que você quiser. Quando você age dessa maneira, você está profanando o templo do Espírito Santo, que é você. Ninguém pode profanar você, só você. Só você pode se afastar do Espírito Santo, só você pode se afastar do Senhor Jesus, só você pode se afastar da igreja do Senhor. Ninguém pode fazer isso. Mas é porque isso, porque aquilo. Não seja enganado por Satanás. Como diz em Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o penhor da salvação, para que ninguém tome a tua salvação, para que ninguém. Então, que ninguém venha achar que por dar desculpas ou por dizer, foi por culpa de pastor fulano, foi por culpa de uma irmã que eu saí, que eu me afastei. Isso não resolve nada. Esse teu pensamento te levará para o inferno. Se você quer ir para o céu, lembre-se, quando você aceitou Jesus, você foi ungido com o Espírito Santo. Você é um ungido do Senhor. Somente a misericórdia do Senhor Jesus, pelo seu sangue, nos permite sermos vasos de honra, vasos limpos para portar a água da vida que é Jesus. Isso é algo importante nós ter em mente. Não é no meu esforço, não é na minha vontade, é pela misericórdia do Senhor Jesus. E como que eu faço isso? Como que eu vou me manter limpo, purificado, para que o Espírito Santo habite e dê fruto em mim? Através da oração e da leitura da palavra. A palavra diz que quando nós lemos a Bíblia, nós somos purificados, santificados. Então, se você quer manter o teu corpo, a tua vida purificada, para que a unção de Deus permaneça em você, a água limpa, o que você precisa fazer? Ler a Bíblia e orar. Quero falar rapidamente contigo sobre diferença entre unção e talento. Porque muitas vezes nós vemos alguém cantando ou alguém pregando e nós nos motivamos. Uau, que canção! Uau, como canta! Olha só como ele prega, olha só como ela fala. Unção e talento são duas coisas diferentes. E as duas vêm de Deus, tanto o talento como a unção. Mas uma pessoa com talento sem unção não gera vida. O talento causa admiração e aplausos à própria pessoa. Já a unção causa gratidão e louvor ao Senhor Jesus. Então a gente tem que ter cuidado quando as pessoas dizem para nós assim, eu amo ouvir você pregar, eu amo ouvir você cantar. Quando a pessoa está falando isso, pode ser o seu talento sendo manifesto. Mas quando é a tua unção manifesta, a pessoa, ela gosta sim de te ouvir, mas ela vai dizer que maravilha o que Deus fez, o Senhor Jesus operou, o Senhor Jesus transformou. É totalmente diferente a ação da unção do talento. Talento, ele gera uma euforia momentânea. Já a unção vai gerar na pessoa um espírito de ousadia para prevalecer no dia da luta, no dia da angústia. Então, quando há uma ministração em cima do talento, a pessoa fica toda motivada no momento. Mas quando vem a luta, a pessoa cai por terra, porque ela não recebeu palavra rema, não recebeu unção. Só pode transmitir unção quem tem unção. Já quando você ouve uma palavra que tem unção, talvez não te cause aquela euforia, aquele ânimo todo, mas no dia da luta, no dia da adversidade, aquela palavra ungida vai frutificar no teu coração e você permanecerá de pé. O talento, ele gera também conforto momentâneo. Aquela pessoa que é boa nas palavras, sabe convencer, a pessoa está angustiada, está triste, a pessoa libera aquela palavra no talento. Não, é assim, é assado, porque isso, porque aquilo. E a pessoa recebe aquela palavra
firmada no talento da pessoa que está ministrando e se sente confortada no momento. Agora, quando é unção, ele vai gerar um consolo eficaz, porque quem é o consolador é o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa fala na unção, a pessoa recebe consolo permanente, um consolo perene, que é firmado não em palavras de sabedoria humana, mas que é firmado no poder do Espírito Santo. O talento, ele gera também uma falsa segurança. Quando você ouve um coach falando e ele diz, você vai vencer, você vai prevalecer, porque você foi feito vencedor, você é um vitorioso. Você ouve aquelas palavras e você, uau, você tem aquela segurança de que você é capaz. Mas no meio da luta você vai cair por terra, porque foi uma palavra liberada em cima de talento. Agora, quando você recebe uma palavra ungida por Deus, essa palavra te faz inabalável. Quem sabe quando você estiver ouvindo uma palavra ungida, você não está, eu sou vencedor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, talvez não. Então você está ouvindo e aquilo fica pensando, o que é isso? Porque é uma semente lançada no teu coração que vai morrer no teu coração para que possa germinar. Mas no dia da adversidade, a palavra vai frutificar em você e você vai passar pela luta e você vai perceber que você é uma pessoa inabalável, porque a semente que você recebeu veio de uma pessoa ungida. A unção te arma contra o maligno e te capacita para a obra. Efésios capítulo 6 e 12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Resumindo, sendo breve contigo, a santa unção te permite discernir entre o que é carnal e o que é espiritual. A pessoa que é espiritual, ela recebe um ataque e ela identifica que aquele ataque não é da pessoa, mas é um espírito maligno agindo na vida da pessoa. A unção te permite expulsar demônios, espírito de tristeza, espírito de miséria, ódio, violência, vícios. Quando você tem a unção de Deus, você é capaz de fazer a diferença. A unção te permite curar os enfermos, seja a doença que for. A pessoa ungida, quando ora, o milagre acontece. Quando há unção na vida da pessoa, há cura, há sinais. A unção te permite realizar feitos extraordinários, seja na igreja, no âmbito espiritual, no âmbito físico, seja na sua empresa, no seu comércio, seja na política, no meio político, nos governos, na ciência. A pessoa que tem a unção do Espírito Santo consegue realizar o extraordinário, porque ela vai ver aquilo que ninguém está vendo, porque a visão não será humana e física, mas será espiritual. Meu amado irmão, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Fica com o Senhor Jesus, fica na paz do Senhor e guarda a unção de Deus que está sobre você. Se você deseja, compartilhe este vídeo, seja você um canal de bênção, compartilhando, transmitindo. E se você gostou dessa mensagem, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, comenta e não se esqueça, inscreva-se no canal. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.